Bom dia, pessoal. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui junto com todos vocês hoje para a gente acrescentar mais e mais os nossos saberes, né? Para que a gente sabe de tudo. E aí a gente fazer uma construção coletiva baseado nesse tema, né, que a gente vai estar conversando com vocês, que é o aproveitamento de alimentos, como ele pode aumentar o seu lucro. Então é um momento muito importante desse segundo festival de gastronomia, né, no qual eu participo, também participei no ano passado, ministrando essa mesma palestra. E foi um momento muito rico porque ano passado a gente não teve, né, a presença de público, era mais à distância, e esse ano será mais rico ainda porque tem a presença de vocês e a gente vai dialogar, trazendo alguns saberes que eu trago e vocês trazendo de vocês, e assim a gente construindo um saber só, né? Então, meu nome é Francisco do Nascimento, praticamente há uns 4 a 5 anos que eu trabalho, né, nessa parte mais efetiva da gastronomia, trabalhando com comidas veganas, vegetarianas, salgados, pizzas, e aí a gente vai crescendo, né, vai construindo um saber, principalmente baseando com o que a gente tem aqui na nossa terra, né, sempre valorizando o que é nosso, né, o que a gente não tem aqui é que a gente busca lá fora, mas a nossa base de tudo o que a gente pode fazer e pode construir tem que ser com o que é daqui, né? Porque aí a gente fortalece o que a gente já tem, né? E assim é uma forma também de economia, de economizar, porque vocês sabem que o que vem lá de fora, o que é produzido lá fora, tem um certo custo, e aí esse custo às vezes fica meio pesado no nosso bolso. E aí quando a gente aprende a desenvolver o que a gente tem aqui, se torna uma coisa mais em conta, uma coisa mais barata. E é muito importante que a gente saiba valorizar as nossas coisas, o que tem na nossa terra, o que tem nas nossas raízes. E a gente vai começar falando sobre educação alimentar, né? A educação alimentar é algo muito importante que deve ser trabalhado nos nossos filhos, já que os nossos pais nos criaram com outro tipo de alimentação, né? Por exemplo, eles nos ofereciam as coisas que eles tinham, que eles produziam, porque a maioria das pessoas aqui na Serra tem pais como agricultores. Então os nossos agricultores aqui produzem milho, feijão, né? Alguns produzem o arroz, aí tem uns que produzem a galinha caipira, tem o porco, né? No máximo, antigamente você produzia só um coentinho e uma cebolinha, depois foi que foi vindo tomate, foi que foi vindo pimentão, a pimentinha de cheiro. Então a gente foi criado nesse contexto, né, de comer praticamente só 5 tipos de coisas. Com o passar do tempo que a gente foi crescendo, as coisas foram se desenvolvendo, foi que foi chegando mais outras coisas, né? Que foi chegando, um exemplo, essas coisas que são enlatadas, né? Coisas que não existiam, um exemplo, carne de lata, sardinha, mortandela, são coisas que têm um certo processo que a gente não consegue fazer aqui. Então, praticamente, a nossa educação alimentar, quando tudo começou, era algo mais natural. Por quê? Porque nós comia o que era produzido aqui, né? Então, eu creio que o seu Zé pode falar sobre isso, a Wanda tem, a Dona Maria, muitas pessoas podem falar do que é que realmente se produzia aqui e que a gente consumia aqui, né? Então, assim, e é muito importante que a gente possa também passar isso que a gente aprendeu, que a gente viveu, para os nossos filhos, né? Para eles perceberem que o feijão que a gente comia, o cuscuz que a gente comia do nosso milho daqui, a nossa galinha caipira, transformava homens fortes e mulheres fortes e com muita saúde. E que essas coisas que vieram lá de fora, que com o tempo foram trazendo lá de fora, né? São coisas importantes para a nossa alimentação, mas a longo prazo, por causa de ser um derivado e ter vários conservantes para demorar muito, né, para demorar na nossa geladeira, para demorar na nossa despensa, algumas coisas a longo prazo pode trazer doenças, né, por causa desses diversos conservantes que a gente consome nesses produtos enlatados. Então é muito importante que a gente possa ver e ir agregando aos novos pais e mães que estão aqui
na alimentação do nosso filho uma variação de cores, de frutas, de verduras que são importantes, né? E que a longo prazo vai nos gerar muita saúde, né? Então é muito importante que a gente cuide disso, ver o que é que a gente está se alimentando, porque assim, eu penso da seguinte forma, a gente quer durar muito, né? Eu particularmente quero durar mais de 70 anos, mas a partir disso eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque se eu quero durar muito, por exemplo, não é menosprezando quem tem alguma doença como diabetes ou então hipertensão, mas muita coisa que a gente adquire, como diabetes e a hipertensão, vai do nosso tipo de alimentação, né? Então a nossa boca, ela traz muita saúde, mas pode também pela nossa boca entrar muito tipo de doença a longo prazo, né? Então é muito importante que a gente cuide disso. Outra coisa que a gente vai estar conversando sobre a segurança alimentar. O que é isso? A segurança alimentar é muito importante, porque a gente vê pelas estatísticas, tanto mundial como particularmente do nosso país, que tem muita gente que passa fome, né? A gente vê aí os documentários na África, né, de muitas crianças morrendo, passando fome, né? Vê hoje no Brasil, a gente voltou novamente para o mapa da fome, coisa que há alguns anos atrás a gente tinha saído e agora voltou novamente. E aí, assim, é importante que a gente tenha um alimento de qualidade. E é importante também que a gente não estrague o que a gente tem, né? Porque o que sobra na nossa mesa ou o que estraga na nossa casa, falta para alguém, né? Falta para alguém que morre, alguém que está passando muita fome, alguém que não vai conseguir, um exemplo, chegar ou ter uma expectativa de vida de 35 anos, ou então mesmo de sair da infância. Por quê? Porque não tem uma alimentação, porque está passando fome, porque vai morrer por causa disso, por essa falta de alimentação. Então é importantíssimo que a gente saiba valorizar o que nós temos, né? Porque o que sobra na nossa casa, como eu já disse, e o que se estraga na nossa casa, falta na mesa de alguém, falta para se alguém se alimentar. E isso é muito triste, né? Uns com muito, outros com pouco e outros sem nada, né? Então é importante que a gente cuide disso. Falando sobre a nossa saúde alimentar, né? Como tem um tópicozinho aí, saúde alimentar, alimentação saudável, desculpe, e saúde e bem-estar. Se a gente se alimenta bem, se a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, como é isso? Não, eu consumo proteína, que pode ser qualquer, por exemplo, frango, peixe, a carne de gado, que hoje virou um negócio muito caro, né? Que a gente às vezes compra só a essência, né? Mas, exemplo, a gente pode consumir isso, mas eu posso também consumir verduras, né? Legumes, os cereais. Então, assim, a nossa alimentação, ela tem que ser balanceada. Por exemplo, tem crianças hoje que tem um negócio, meu menino só come arroz com mortandela, né? Se você oferecer outra coisa, um exemplo, né? Se você oferecer outra coisa, oferecer uma fruta, meu menino não quer. Se eu botar uns carocinhos de feijão, vala minha Nossa Senhora, aí é que o menino não come mesmo. Se tiver alguma verdurinha, não acontece isso? Se tiver alguma verdurinha, meu menino cata tudinho do prato, né? Então é importante que a gente vá cuidando das nossas crianças, dos nossos filhos, se baseando nisso, né? E também para nós, né? Porque às vezes a gente olha muito para os nossos filhos, mas tem que ser uma cultura também nossa dos pais, ter essa variação, esse balanceamento nos alimentos que a gente consome, né? Porque é importantíssimo a gente ter esse balanceamento, né? Porque, por exemplo, se a gente consome só uma coisa, por exemplo, a carne, ela é proteína, ela é muito importante para a nossa alimentação, mas, um exemplo, mas tem as frutas que têm vitamina, né? Tem os legumes que trazem várias outras vitaminas, sais minerais, carboidrato, mesmo de coisa, né? Que é importante também para a nossa alimentação. Então, a nossa alimentação tem que ser saudável, né? Tem que ter esse balanceamento para ser uma alimentação saudável e assim gerar um bem-estar, né? Porque, como eu já falei, a saúde, ela entra pela nossa boca.
e as doenças também, algumas delas também entram pela nossa boca por causa da nossa alimentação. E aí tá aí para a gente escolher. Eu quero ser um idoso, ou então uma pessoa mais madura com saúde, ou eu quero ser uma pessoa adoecida, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso e veja sobre isso e questione sobre isso e tente mudar. Não é que vai ser uma mudança aqui, eu vim participar desse curso e pei puf, né? Seria muito bom, mas que se a gente não conseguir mudar de uma hora para outra, mas que pelo menos a gente vá aos poucos tentando fazer isso, para que a longo prazo a gente esteja firme e forte. Se Deus quiser chegar com o seu Zé, 80 anos, 70 anos, né? E chegar com essa maturidade com saúde, que é isso que nós queremos, né? O importante é isso. O manuseio dos alimentos, né? É muito importante a gente saber manusear os alimentos. Muitíssimo importante. Por que é importante isso? Para a gente, como hoje praticamente alguns alimentos que a gente compra no mercado, eles são bastante caros, né? Você compra hoje melão, melancia, compra banana, às vezes quando a safra nossa aqui não tem, você compra hoje R$ 3,99 o quilo de banana. Então praticamente são R$4. Você compra casca, o miolozinho da banana bem pequenininho e ainda compra essa parte que sustenta a banana, né? Tudo é pesado, ele não pesa só a parte do miolozinho da banana, que é o que a gente consome mais não. Então a gente tem que saber manusear isso. Manusear por quê? Para quê? Para que tenha uma duração maior. Porque, por exemplo, se você chegou na hora que está embalando, bota as bananas, por exemplo, as bananas na parte de baixo da sacola, aí você bota a macaxeira em cima. Quando você chegar em casa, sua banana está praticamente uma bananada, né? Aquilo que você comprou caro, né? Você não vai conseguir usufruir dele, eu acho que nem 50%. E o certo é você usufruir, comer, né, aquilo que você está pagando 100%. Porque como é bastante caro, a gente vai comprar uma coisa bem cara e quando chegar em casa não poder usar e assim se desperdiça. E também tem a questão de vocês buscarem, né, produtos que sejam mais orgânicos, né? Produtos que no seu manuseio de produção, o manuseio da vinda lá das plantações, a gente busque ver coisas mais orgânicas, né? Que não seja usado tanto agrotóxicos, que não seja usado coisas que não necessite de muitos produtos também, para que elas não fiquem ou amadureça muito rápido ou apodreça muito rápido, porque também tem isso. Eles, para trazer, por exemplo, lá da Bahia ou trazer lá do Tianguá, eles têm alguns que aplicam algumas coisas nas frutas, nas verduras, para que elas não se estraguem tão rápido. Imagine, 2 ou 3 dias vindo lá da Bahia para cá, realmente necessita de produtos para que elas se mantenham na qualidade que a gente quer que chegue no mercado, quer que a gente chegue na nossa casa. Então é importante que a gente veja. Então, um exemplo, mas aqui na Serra ninguém produz o tomate, mas dá para a gente produzir tomate, né? Dá para a gente tentar produzir o mínimo que for. Porque, um exemplo, eu vejo aqui, quando eu vou lá para cima, né, a parte de cima do São Vicente, tem uma hortazinha ali bem massa, ali na porta da avó do Sâmio, da Tigeni, né? Que lá eu vejo cebolinha, eu vejo couve, né? Eu já vi manjericão, vi outras coisinhas lá. Isso é legal, né? Você produzir aquilo que você se alimenta. E isso você evita tanto a perda de dinheiro, né? Porque se você for... Isso daqui foi o que trouxe lá de casa, né? Mais um exemplo, um moinho de coisa desse, se for, o outro lá é mais bonitinho, maiorzinho, mas é R$1, né? Uma coisa que antigamente você comprava 3 por R$1, e agora você compra 1 por R$1. Aí quando a gente vai consumir, a gente só quer essa parte de cima da cebolinha, né? E só quer essa parte de cima do coentro. Essa parte branquinha, a gente descarta, a gente não usa, tem gente que não usa. Eu uso, é bom dentro do feijão. Tem as mesmas e tem mais propriedade do que a paia da cebolinha. Então a gente descarta essa partezinha branca. Se você não quer cozinhar ela, mas se você... Por exemplo, eu tenho um pé de planta, eu tenho um jarrinho. Eu posso pegar essa partezinha aqui e enfiar lá no jarrinho
E a água que eu estou aguando da minha planta, aguando ele, daqui uns 15 dias, a painha dela já está saindo e você pode ir lá e cortar e temperar a sua panela. Mas o que a gente faz? Joga fora, né? Então, assim, são pequenos atos, pequenas coisas que fortalecem, né, a nossa vida com a questão da saúde e a gente economiza dinheiro. Né? É muito importante isso. Outra coisa, essa parte do coentro também, se você colocar dentro do feijão, a não ser só isso daqui, botar logo no início que você está cozinhando o feijão, né? Essa parte que a gente diz que é mais dura, que é o tronco, ela também cozinha, fica bem cozinhadinho e você nem identifica depois. Ela é mais dura, mas com o tempo de cozinhamento do feijão, ela se torna tão molinha do jeito que ela se acaba, né? E a gente joga fora. Praticamente o que a gente não deve usar é só a raiz, né? Mas isso daqui tudo vai na panela. E tudo cozinhado é gostoso, né? Então, assim, são pequenas ideias e pequenas coisas, né? Falando sobre o desperdício, a gente já começou, né? Sobre coisas que a gente desperdiça muito, né? Às vezes, um desperdício que a gente faz muito é da banana, né? A banana, a gente compra a banana, essas que vêm lá de fora. Por exemplo, o cara compra uma penca hoje, a metade madura e a metade mais ou menos verde. Quando é daqui a 2 dias, está tudo maduro, né? E aí, se a gente não aproveitar isso, a gente vai perder, né? E hoje, estatisticamente falando, né, no Brasil é desperdiçado 41 mil toneladas de alimento por dia, né? Imagine isso, né? Em 2014 eles falavam, o estudo de 2014, dizendo que o que era desperdiçado em 2014 era 40 mil toneladas. Esses 40 mil toneladas que era desperdiçado em 2014 dava para alimentar 19 milhões de pessoas por ano, né? Isso aí estatisticamente falando. Coisas que pelo manuseio, pela forma, porque tem gente quando vai comprar um exemplo, um laranja ou um abacate, principalmente. Você pega aqui, não, esse abacate tá bom não, aí você apertou aqui o abacate, realmente não tá bom não, porque você machucou o bicho todinho, né? E do mesmo jeito, às vezes, as laranjas, quando a gente compra uma laranja, compra uma maçã, que você percebe, a gente só quer aquela maçãzinha durinha, né? Aquele abacatezinho durinho, mas para você saber que o abacate tá bom, você vai lá e aperta. Se aquele não tá bom naquele momento, mas quando for no outro dia, o que for comprar, já também não vai querer aquele abacate, porque ele amadureceu, e como você tinha apertado, aí aquele não presta mesmo, né? Então, assim, tem frutas que tem uma maturação mais rápida. E tem outras que dá para você identificar que ela está madura apenas olhando, né? Não tem a necessidade de a gente ir lá e apertar, né? Outra coisa, tem algumas cascas de frutas que são ricas em nutrientes, que dá para a gente aproveitar, né? Por exemplo, a casca da abóbora, a casca da banana, né? Elas são a casca da laranja, a casca do chuchu. Então elas são riquíssimas em nutrientes, né? Que é coisa que a gente desperdiça. Às vezes os animais, eles recebem mais nutrientes do que nós mesmos, seres humanos. Porque, por exemplo, você que tem galinha, aí você compra um chuchu, compra uma abóbora, compra um mamão, um exemplo. Você descasca tudo, aí aquelas proteínas, aquelas vitaminas que estão ali nas cascas, que é importante para nós, você vai botar lá para a galinha, né? Ou bota lá para o porco. Então, tem coisas que dá para a gente aproveitar e evitar esse desperdício, né? Porque realmente tem pessoas que só quer aquilo que é de extrema qualidade. Por exemplo, você pegar um mamão desse, você vê que às vezes ele tem um machucadozinho. Aquele machucadozinho ali, não há necessidade de você pegar e jogar fora por causa daquele machucado. Tem como você tirar aquela parte que está machucada, que você, às vezes, por ver, identifique que não está bom, e aí você pegar e usar o restante com outro tipo de coisa, né? Por exemplo, amadureceu todas as bananas. Você tem que ter essa percepção. Não, antes de amadurecer e ficar aquela casca totalmente preta da banana, e ela bem madurinha, eu vou antecipar isso daqui e vou congelar uma parte. Para que eu vou congelar? Para não fazer sorvete, né? E dá para você fazer um sorvete muito bom de banana, né? Banana, leite de coco e quem gosta de açúcar pode botar um pouquinho de açúcar, ou então o leite condensado, não sei. Mas que dá para você fazer sorvete, né? Dá para você fazer, como vocês estão vendo aqui, ó, esse tipo de doce,
que é de banana em calda, né? Uma banana que praticamente tem, na nossa casa, depois de madura, tem no máximo 4 dias, né, de validade, né? Você pode transformar em doce, dura mais de 1 ano, né? E tá com praticamente quase as mesmas propriedades. Não tá com todas as propriedades, porque a gente acrescentou o açúcar, né? E o açúcar a gente sabe que tem vários processos que é acontecido com o açúcar. E aí assim, uma coisa que era 4 dias, você transformou em doce, durou 1 ano. E é tão bom, como a menina estava falando, depois do almoço ter uma coisinha doce para te comer, né? Então é muito... A higiene dos alimentos, pessoal. A higiene dos alimentos é muito importante isso, né? Porque a gente sabe que tem alguns que, por exemplo, tem algumas bananas que a gente compra lá fora que é produzido com carbureto, né? Que é um tipo de substância que acelera o processo de maturação das bananas. Então a gente tem que saber higienizar, né? Um exemplo, uma banana dessa lá de fora não é legal para mim fazer o bolo da casca, né? Por quê? Porque essa banana, o carbureto, ela passa substâncias para ela e aí para essa casca. Aí praticamente essa substância fica minada na casca. Então não tem como você... Mas essas bananas que a gente tem aqui na nossa casa, né, que tem um pezinho de banana no nosso quintal, que o nosso vizinho tem, é show. Você pode consumir tanto a parte de dentro da banana como a casca fazendo o bolo. E aí depois nós vamos degustar um bolo de casca de banana para vocês verem que é uma forma de aproveitar, né? Dar outro olhar, dar outro sabor, dar outra coisa para aquilo que seria comido pelos animais, ou então a gente só jogaria fora, né? Então, sempre lavar os alimentos bem direitinho, né? Lavar também principalmente as nossas mãos. Há um processo muito grande de saída lá da produção, né? Lá de onde é plantado até aqui, né? Então, é importantíssimo. Um exemplo, as pessoas gostam muito de aproveitar também a casca do abacaxi, né? A casca do abacaxi para fazer o suco. É massa, fica muito bom, mas tem que ser um abacaxi produzido aqui na nossa terra. Porque como vocês sabem, o abacaxi ele é usado muito agrotóxico. Para ele não se estragar, né? Para ele chegar mais rápido, porque normalmente um pé de abacaxi ele vai quase 1 ano, né? 10 meses a 1 ano para poder gerar um abacaxi. E aí, para acelerar esse processo, o pessoal usa fertilizante, usa agrotóxico para que tenha bastante abacaxi. E aí e tudo isso fica na casca. Então a gente tinha uma forma de aproveitar a casca do abacaxi, que era deixando de molho e no outro dia depois triturando e fazendo suco. Mas não é muito legal você fazer com abacaxi lá de fora, né? Tem que ser um abacaxi que a gente tenha aqui na nossa terra. Mas aí, por acaso, se cozinhasse, não sairia aquele... Aí eu creio, seu Zé, que se você cozinhar, talvez sairia, mas automaticamente quando você cozinha, né, principalmente a casca, ferve a casca do abacaxi, ele vai perder alguns nutrientes. E é porque, um exemplo, aí você cozinhou, né, aquela água que saiu, já vai os nutrientes e já vai o suco. Não, mas eu digo, se aquela água aproveitasse, será que... Mas é porque assim, seu Zé, eu acredito que não é uma coisa que eu possa dizer para vocês 100%, mas quando eu cozinho e extraio, a substância vai ficar naquela água, né? Não tem como, tipo, a substância evaporar, né? Porque normalmente há muitos rios no Brasil, riachos poluídos, muita terra, porque por causa da chuva, por causa da coisa lá, a ação aí fica na terra. Então eu creio que não dá, assim, não estou lhe dizendo uma certeza de 100%, mas assim, a gente tendo outra concepção das coisas e vendo com mais delicadeza, eu acho que não dá certo, né? Por isso que é importante fazer com o nosso, né? Com o nosso daqui, né? Porque o que você produz aqui, o ananá, o abacaxi que você produz, você não usou nada. Ele foi no processo mesmo natural para a gente poder aproveitar isso, né? Alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Tem que ser algo construído por nós. Eu estou só trazendo aqui algumas ideias, algumas coisas, e a gente poder construir junto. Nesse processo, né, que eu fui aprendendo várias coisas, eu tive a oportunidade de participar de um curso que se chama Mesa Brasil. Não sei se algumas das meninas daqui participaram. E foi tipo um caminhão, né, que veio, não sei se foi o SESC ou foi o Sebrae que trouxe.
Sei que foi até ali na praça e aí eles mostravam muitas formas de reaproveitamento, né? Fazendo bolos, sucos, vários tipos de coisa. E aí, pessoal, assim, a partir disso, eu fui gostando da coisa, porque é muito legal mesmo, né? A gente vê. E aí eu fui evoluindo e teve um momento da minha vida que eu passei praticamente 3 anos sem comer proteína, nem gado, nem porco e nem frango, né? Nesse processo que eu passei de mais de 3 anos, eu consegui identificar e sentir, tipo assim, o paladar da gente fica muito mais aguçado. E a gente sentir gosto em outros alimentos que a gente não sentia. Porque normalmente o nosso paladar, quando a gente come muita carne, ou come, tipo assim, essas coisas, ele fica muito acostumado naquilo. Então, automaticamente o nosso cérebro diz assim, não, para mim ter certa proteína que o meu corpo precisa, eu tenho que comer carne, né? Eu tenho que comer peixe, eu tenho que comer ovo. Então, assim, existe alimentos, um exemplo, o feijão preto. O feijão preto, ele tem, estudos dizem que ele tem 7 vezes mais proteína do que a carne de gado, né? O que é necessário para o nosso corpo. E aí, assim, foi abrindo muito a minha mente para ver outras coisas, para conseguir produzir outros pratos que não fosse necessariamente tendo o uso da proteína animal, né, da carne de porco, do frango ou do gato, porque eu ainda continuei comendo peixe, mas aí assim, foi abrindo muito isso. Isso é muito legal porque a gente conseguiu e consegue ver várias outras possibilidades, né, de você estar se alimentando, que não é com a carne, né, mas que você está recebendo os mesmos nutrientes do mesmo jeito. E aí tem muita gente que pergunta assim, mas tu não ficou fraco não? Quando tu fazia exercício, quando tu trabalhava, tu não ficava fraco? Não, não ficava fraco. Porque é como eu estou dizendo para vocês, automaticamente o nosso corpo, quando a gente consome muito só aquela mesma coisa, ele acha, né? Isso é normal. O nosso cérebro diz assim, não, tem que comer aquilo para não ser forte, né? Que só consegue ver aquilo. E tem várias outras possibilidades. A natureza ela é muito rica, então ela traz várias outras possibilidades de alimentação que não seja apenas aquela para que o nosso corpo adquira os nutrientes. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês, né, alguns receberam um papelzinho aí, né, que tem, eu tentei trazer para nós algumas formas de reaproveitamento que fosse aqui do nosso local, né, da nossa serra. É porque se eu for trazer, vamos fazer um aproveitamento do melão japonês, é um bicho que não é produzido aqui na Serra da Meruoca, né? Tem que vir da Bahia, tem que vir desses outros estados, né? Vou fazer um aproveitamento de uva se nós não produzimos aqui. Então tem que ser algo que seja produzido aqui, né? E que dê certo, algo que seja usado por nós, que seja plantado por nós. Porque assim, voltando à questão alimentar, da educação alimentar, é muitíssimo importante que a gente busque essa consciência para nós e ensine os nossos filhos a valorização do que é nosso, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, é melhor só o que vem lá de Sobral, é melhor... Não é menosprezando isso, mas a gente tem que valorizar o que está aqui, o que é perto daqui. E a gente tem uma quantidade de frutas na nossa serra, que eu posso dizer que é mais de 16 espécies de frutas que a gente tem aqui na Serra da Meruoca, né? Porque, e são todas frutas em tempos diferentes, só algumas que se igualam, né? Um exemplo, uma que se iguala mais ou menos, né, que a gente vê, é o caju e a banana, né? Porque ela pega mais chuva no inverno, a banana, e aí quando chega no tempo do caju que vai aparecendo também as bananas. Quando termina o tempo do caju, aparecem as mangas. Então, assim, você tem uma variação de frutas no decorrer do ano todinho, né? Então, praticamente cada estação você tem um tipo de legume, um tipo de fruta, né? Um tipo de cereal. Um exemplo, no período do inverno, né? Nos primeiros 3 meses do inverno, a gente vai estar plantando nosso feijão, está plantando nosso milho. Quando chega lá para março, né, José? Março, abril, maio, a gente já começa a colher. Então, nesse período, a gente tem o quê? Tem muito milho, tem muito feijão, né? Quem planta arroz tem arroz, né? Então, é um momento que a gente deve, por exemplo, usufruir daquilo que a gente tem. Se eu tenho muito feijão, eu gosto de comer
eu tenho muito feijão, eu gosto muito de feijão verde, né? Mas como é que eu faço por longo tempo, né? Já que é só um período, eu posso pegar aquele feijão verde e congelar, né? Botar no saquinho, se você tiver um freezer, ou tiver oportunidade, você pode congelar. E o pessoal vem de fora para comer esse feijão verde e paga caro. É verdade. Uma porção de feijão verde, né? Nos começa aí de... Acho que é uns 15 reais. É 15 reais, uma porçãozinha, uma cumbuquinha dessa daqui. É. Uma cumbuquinha desse tamanho aqui, de feijão verde, né? Então as pessoas buscam isso. Então se você congela, você tem feijão verde por mais de 3 meses depois do período da safra. Eu fiz este ano para isso, para mergulhar o botado. E botando no... E aí as pessoas dizem assim, mas como é o processo, né? Quando você debulha o seu feijão, lava e ensaca, é importante que você lave e ensaque, né? Porque quando você for cozinhar, não é legal você botar, tipo, o feijão para descongelar antes, né? Para você botar na panela, não. Você tem que, por exemplo, tirou do saquinho ali congelado, você bota direto dentro daquela água quente. Por quê? Se você esperar descongelar, o feijão vai ganhar outra coloração, vai ficar de outra cor, entendeu? Porque ele passou, um exemplo, para descongelar depois que está bem, quase umas 3 horas, né, seu Zé? Se você tirar da geladeira para descongelar, no processo normal. Então, nesse processo, ele vai ganhar outra coloração, pode ser que aconteça alguma bactéria, chegue ali e aí você perde seu feijão. O processo debulhou, lavou, botou no saquinho e congelou. Quando for cozinhar de novo, aquece a água e já bota ele dentro da água fervendo, né, para ele não perder e não ter essa mudança de coloração. O milho, pessoal, da mesma forma, né? As pessoas, nós temos um costume besta, né? Nós estamos produzindo milho, né? O nosso milho, normalmente as pessoas botam para secar para os animais, né? Aí você tem um tantão de milho seco dentro dos tambor, aí você vai lá na Meruoca e compra flocão, né? Vocês já perceberam isso? Né? Os produtores fazem isso, compram flocão, compram o Serra Mil, né? Sendo que, um exemplo, você pode também estar produzindo até o milho verde, né? Se você cozinha um milho verde, tira da coisa, bota no saquinho e congela, e é melhor do que esse milho verde que a gente compra na latinha, né? Porque não vai ter nenhum conservante. O flocão, praticamente, ele é o milho cozido. Vocês lembram daquele milho que a gente fazia? Eu fazia antigamente, né? Botava o milho de molho, que era bom que só a peste, dava uma fervura, depois passava o milho no óleo, o milho seco, ele não ficava bem gostoso, né? É uma forma de comer milho depois do bicho. Passado no óleo, né? Então, o flocão, ele é praticamente isso. O flocão, a produção do flocão, né? A produção do flocão, ele é o milho seco, só que ele dá uma pré-cozida no milho, para depois fazer aqueles processos lá nas máquinas para ele ficar daquele jeito, né? Antigamente também, a gente não vê mais por aqui, eu não vi mais, foi o moinho de pau, né? Que era uma animação das famílias produzindo a canjica, né? Produzindo aquela massa de cuscuz que era no moinho de pau, a gente sofria com sua peste, mas finalmente comia uma coisa bem legal, bem saudável, né? Que era... Tem lá na sua casa ainda? Pois é, então assim, são várias ideias que dá pra gente aproveitar, um exemplo, da nossa safra, para que ela ganhe mais tempo, né? Para que a gente usufrua daquilo que a gente produz aqui por mais tempo. Passando o milho e o feijão, que é aquele... Aí chega as fogueiras, né? Chegou o período das fogueiras. No período das fogueiras é muita batata. Batata girimum, né? Toda fogueira que a gente é convidado tem batata, tem girimum. E aí é usado muito, um exemplo, o que é transformado a batata, né? Quando não é a batata cozida, nós fazemos só o bolo de batata, né? Mas essa batata nossa, batata doce chamado, ela dá para se tornar, tipo, fazer ela frita, né? Se você corta ela bem fininha, dá para você fazer ela frita. Se você, mas vou usar óleo, dá para você fazer, se você unta uma forma, né? Passa óleo na forma e corta ela também, dá para você, tipo, desidratar ela no forno. E também fica bem sequinha e é bem gostoso, né? E você não perdeu tantos nutrientes. Então é outra forma que você pode, tanto a canjica você pode vender, né? Por exemplo, se você vende a canjica ou o bolo de milho,
o litro de milho você vende a R$3, acho que a 2 e pouco, né, hoje. No tempo da safra, a negada quer comprar R$1, 1 e pouco. Se você transforma aquele milho em bolo, ou em pamonha, ou em canjica, por exemplo, um bolo de milho hoje você compra por R$15. Né? Se você faz uma pamonha, normalmente eu estava comprando lá no anil de R$5 uma pamonhazinha assim. Né? Então é uma forma de você, se é de eu vender meu milho por R$1, R$1,50, se eu transformar ele mais um pouquinho, eu vou ter tipo assim, o valor de um produto, por exemplo, no bolo, você vai ter 14 vezes mais o valor do litro de milho. Né? Na pamonha você vai ter 4 vezes mais o valor do litro de milho. E numa simples transformação. Né? Um açúcarzinho, um coquinho, um forninho ali, fez o bolo. Né? Essa é a facilidade também, que o povo só quer facilidade. Exatamente. Ninguém quer o trabalho, né? Aquela questão da produção. Mas que é nessa facilidade que a gente diz assim, eu só recebo um salário, eu só recebo um auxílio, eu só recebo um Bolsa Família, não sei. E aí é nessas facilidades que a gente, quando chega tipo lá no final do mês, não tem praticamente nada em casa, né? Porque é muito pouco que a gente recebe para a inflação dos alimentos que está por aí. Então, assim, a gente tem que sair desse comodismo e pensar algo que vai gerar uma qualidade nos meus alimentos, né, para mim, para minha família, e que eu não vou passar fome. Porque se a gente for só esperar e comprar essas coisas que é oferecido lá fora, que são bastante caros, com um pouco que nós ganhamos, porque a gente, creio que não tem ninguém aqui que ganhe mais de 3 salários, né? Todo mundo ganha um auxílio. No máximo, uma pessoa que é um aposentado ganha um salário mínimo, né? E aí, para a gente se alimentar só disso, a gente tem que ver outras perspectivas que vai melhorar também a minha fonte de renda e a minha alimentação, né? Passando a batata doce, né? Aí, vamos supor, aí chegou o tempo da mandioca, né? Que o pessoal gosta de... Tem gente que faz no tempo do coisa, mas tem gente que gosta de arrancar ela também no final do inverno, né, seu Zé? Dezembro, né? Aí, pronto, então tem a mandioca. Aí passou a mandioca, né? Chega o nosso banana, né? Chegou a banana, né? É uma devassidão de banana. A banana fica bem baratinho, né? A gente tem que saber, como eu disse para vocês, aproveitar o que a gente tem, né? Banana, eu vou só tomar a vitamina dela ou então comer ela normal? Não, tem como eu fazer o bolo da casca, né? Tem como eu fazer o doce, fazer vários tipos de banana. Tem como desidratar, né? Que é usando o nosso sol, né? Para desidratar ela. Mistura, porque a gente usa de mistura a banana. Exatamente, usar de mistura. Empana ela e faz mistura. Exatamente. Né? Pode fazer ela frita, como eu trouxe aqui para vocês degustar depois, ó. Que aqui também, nesse formato, tipo assim, dura uns 5 dias nesse formato. Se você pode comercializar ela e a gente já compra aí no supermercado as bananazinhas tipo frita no pacotinho. E a gente compra lá fora e tem no nosso quintal se instruindo e a gente não consegue enxergar, né? Que tá bem assim, né? Então, assim, tem todo esse processo que a gente pode estar... Aí, um exemplo, chega o caju. Normalmente, na nossa serra, o tempo do caju está muito assim, né? Não tem mais a produção antiga que tinha. Mas o pouco que se tem ainda é estragado, né, seu Zé? Porque normalmente o que nós queremos do caju é só a castanha, né? Que tem, um exemplo, que a castanha... Ela oferece tanto a sementezinha, né, dentro dela, o favo, como a gente chama, e também oferece a casca, né, que hoje estão comercializando, eu vi, a R$3,50 tem lugar que já estão comprando a castanha. Mas esses atravessadores só aumentam o valor da castanha quando não tem. Quando tem muita castanha, o pessoal quer tipo a preço de banana, quer bem baratinho, né? E aí a gente só se liga na castanha, mas que tem o pedúnculo, que é a parte antes da castanha, né? Que dá para fazer carne, né? Que eu já comi, hambúrguer de carne de caju, já comi ela cozida, normal, caju cozinhado em farofa, né? Dá para fazer o doce, né? Então assim, tem uma variedade de coisas que dá para você fazer com o caju, né? Com o pedúnculo do caju. Aí um exemplo, se você... mas o valor da castanha hoje está de R$3,50.
a castanha normal, né? Se você pega aquela castanha e assa e bota no saquinho, você vende tipo assim, 5 castanhinhas dentro do coisa, você vende por R$1,50, R$2, né? Que a gente vai ali em Sobral, arruma de castanha naquele mercado. Aí você compra 1 quilo de castanha assada dentro daquele saco lá, é R$40, né? Não é assim? Vocês já viram aí, né, nas coisas? Então são formas simples de você aumentar, né, o seu ganho. Porque, Aqui mesmo o pessoal vende carros no Navel. pois é muito caro, né? Então assim, formas de você aproveitar o movimento, né, de ir assim, e ir vendo as diversas possibilidades. Porque isso, um exemplo, isso vai aumentando o valor da minha renda, né? Isso vai gerar lucro para mim, né? E antes que eu me esqueça, tem um bolinho aqui para vocês irem degustando de casca de banana, viu? Estão com fome, né? O horário. Então, pode ir pegar o seu e ir passando para o outro. Creio que tem mais ali, que era bem grande o bolo, né? Para vocês experimentando. E aí, pessoal, tem todo esse processo, né? Chegou, terminou o caju, tem a manga. Normalmente a manga é a que se estrói mais, né? Se estrói bastante. Se não for esse pessoal que produz polpa, né? Porque a gente acha que produzir polpa é só lá nas fábricas. Não, dá para você produzir a polpa na sua casa. Eu já vi, né? Tem pessoas aqui na comunidade que produz polpa de caju, polpa de manga, né? Polpa de várias frutas, aproveitando a safra, né? E aí, assim, e aumentando sempre, dá para fazer o bolo, como ontem a Micaela falou, fazer bolo de... Ontem foi antes de ontem que ela falou que fazia bolo de manga, né? Dá para... Foi, também falou que fazia de caju, né? O bolo de caju. Dá para você fazer várias coisas com a manga, né? Dá para você fazer o suco até de manga verde, dá para você aproveitar. Dá para comer manga com sal, né? Então, assim, são várias formas, porque é coisa que é produzida aqui, que nós temos em grande escala, mas que as pessoas vão e estragam. Eu acho que é porque tem muito, aí não dá valor. E aí, quando você acaba, vão comprar manga de R$4 o quilo no mercado. Né? É muito interessante, né? Então, tem todo esse... Agora eu acho que a gente vai dar valor ao caju, que a gente olha numa época dessa. Não tem, né? Tempo da safra de caju na serra. A gente olha para os cajueiros e não vê um caju. E por que não tem mais, né? Assim. Acho que o clima, a questão do clima está muito diferenciada, né? Tá chovendo fora de época, porque normalmente tem isso, né, José? Às vezes quando tá chovendo fora de época, tem a frieza que parece que aumentou na serra, né? Então assim, tudo isso ocasiona nos cajueiros. Às vezes queima as flores, né, no tempo da floração, que é para realmente evoluir, para ter o caju, a frieza, ou então a chuva fora de época, queima as flores. Primeiro, dentro da cidade, na melhor que tinha, tá lá de casa hoje em dia. Pois é, então tudo isso somos nós que fazemos, né, com as nossas ações, a gente vai mudando até a natureza. Passou o tempo do caju, da manga, a gente chegou no período de inverno de novo, né? É onde surge a acerola, o bacupari, né, seu Zé? E aí quando tem acerola, é muita acerola, né? Se estraga também. Né? Então assim, ninguém quer... fulana Francisquinha tem uns 3 pés de acerola dela lá que minha Nossa Senhora. Né? A acerola que ela leva pro sertão, leva para todo canto e não dá vencimento. E ainda se estraga. Né? Por quê? Porque a gente não tem uma ideia que nem essa aqui, uma parceria que eu fiz lá com o doce Dona Bia, né? E ela me deu isso daqui de presente. Isso daqui é uma geleia de acerola com pimenta. Né? Então assim, uma ideia pequena, né? Ela vende esse potinho aqui a R$5. Olha aí o valor, né? E aí assim, você vê outras possibilidades, vê várias coisas, né? Passando para os nossos legumes, né? A gente tem macaxeira, tem o girimum, né? A gente não consegue acompanhar esse processo. É tanta coisa que às vezes eu fico pensando assim, porra, e a gente ainda disse que, desculpe pela palavra, a gente ainda disse que passa fome, né? Por que a gente disse que passa fome? Porque a gente está acostumado a
acostumado naquele negócio de ir lá pro mercado comprar feijão e arroz, né? De lá, o flocão de lá, a farinha de lá, tudo de lá, né? E tendo em casa é mais para jogar fora. E tendo em casa é mais... fazer alguma coisa. Né? Exatamente, né? Então assim, são ideias, coisas simples, né, que a gente não consegue enxergar. E às vezes a gente passa fome, diz que não tem nada para comer e não consegue ver a diversidade de alimentos que tem à nossa volta, né? Que serve para nós se alimentar, para gerar uma renda extra e ainda, tipo assim, você viver bem com aquilo que a gente está ali à nossa volta, né? Dentro de casa, a acerola citrulina, ele disse que está com fome, né? É, exatamente. Compra um refrigerante. E aí você vai, por exemplo, você vai sair numa noite, lá para Meroca, você dá R$5 no copo de suco de acerola. E não percebe que tinha lá no seu quintal se instruindo, né? Quer saber o pior? Sim, Francisco. O hambúrguer, que a gente paga R$17, R$20, a gente consegue fazer com a carne de caju. Pois, exatamente. Compra um pacote de bolacha por R$7, vamos supor, né? Aí faz com uma carne de caju, você economiza R$10. Né? Aí, pessoal, eu trouxe outras ideias, vocês viram aí no nosso material, né, que tem outras ideias. Tem, por exemplo, falando sobre as frutas da nossa serra, temos o caju, a banana, a goiaba, temos a jaca, temos a acerola, a cajá, né? Temos a pitanga. A melancia a gente não tem muito aqui, mas eu já plantei e deu melancia, né? Temos o mamão. O morango também eu vejo que algumas pessoas estão começando a cultivar ele nas suas casas, né? Compra um pezinho e vê que dá certo, não tem tanta necessidade de um aparato todo e aí vai produzindo ele normal. O abacaxi ele fica muito assim porque, um exemplo, o abacaxi ele gosta do clima quente, né? Ele é mais produzido nessa parte aí mais quente, mas na nossa serra já tem pessoas que estão produzindo. Aqui no Santa Elias eu vi que eles estão produzindo muito abacaxi, tem uma plantação bem grande já. Mas o nosso mesmo tradicional é aquele que é diferente, que a gente chama de ananá. Que eu creio que é um primo bem próximo, né, seu Zé, do abacaxi. Só que enquanto o abacaxi tem aquela casca mais avermelhada e verde, né, um verde mais escuro, o ananá ele é totalmente amarelinho, a casca dele, mas é idêntico, né, e o sabor é diferente, né, né. Então, a gente tem também o tomate, né? Tem pessoas que produzem aqui. Normalmente o que a gente produz muito aqui e não sabe valorizar é o tomate cereja. Porque o tomate cereja, praticamente quase todo quintal, ele nasce, né? Aqui mesmo eu vejo, quando eu vou subindo lá para minha casa, na Madrinha Júlia, todo ano nasce um pé de tomate, desse tomate cereja. E quem é que come? As galinhas. Né? Por quê? Porque a gente não tem uma cultura de consumir aquele tomatezinho pequenininho. Porque para nós o importante é aquele tomatezão grande, né? E esse tomate cereja, se você for ali fazendo propaganda da marca aqui do estabelecimento, mas você compra ali no atacadão de R$12 o quilo, né? Daquele tomatezinho bem pequenininho, né? Então assim, é valorizar o que nós temos e a gente não consegue ver, né? E aí, tem muito tomate, o tomate está se estragando, vou jogar fora? Não. Tem como eu fazer o molho de tomate, que é um exemplo, uma cebola, um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho e o tomate cozido tirado da casca, cortado ele pequenininho, refrogou as coisas, botou por último o tomate, mexeu um pouquinho ali. Eu creio que em 20 minutos você faz um molho de tomate, né? E é muito mais saudável. Acrescenta um pouquinho de açúcar e um pouquinho de orégano ou algumas ervas que você tem em casa, você fez um molho de tomate, que aí vai durar o quê? Vai durar de 3 a 4 dias, né? Aquele molho de tomate ali se for colocado na geladeira, né? Então assim, a gente tem que, é como diz Lavoisier, né? Como é? Nada... Como é, rapaz? Aquele que Lavoisier... nada se cria, tudo se transforma, né? Então assim, é importante que a gente veja e consiga ver isso. O abacate, nós estamos condicionados, né, praticamente a tomar só a vitamina de abacate, né? Mas o abacate dá para ser usado em salada, né? Dá para você fazer guacamole, né? E você vê outras possibilidades para o abacate, né? Tem gente que usa ele no cabelo, né, para hidratar o cabelo.
né? O óleo produz o abacate nessa formato de óleo, né? E aí eu trouxe aqui, Francisquinha, deu certo os biscoitos? Deu meu. Opa, tá ali, ó. Pronto. Aqui, para vocês degustar uma forma diferente do abacate, que é o abacate salgado, que a gente chama de guacamole. O que foi feito aqui, né? Foi colocado o quê? Foi colocado tomate, cebola, orégano, né? Pode dividir aí e passar aqui, ó, para a degustação. Né? Foi tomate, cebola, um pouco de orégano, um pouco de manjericão fresco, sal, azeite de oliva. Esse é frio, não pode esquentar não. Ah, não dá certo. Então, assim, um pequeno ato que você consome o abacate, né, de outro formato. E que não há necessidade de comer só ele com açúcar ou com leite no formato de vitamina, né? Outra coisa, né? Falando e trazendo outros tipos de alimentos, né? Eu fiz para vocês degustar. Normalmente o arroz, quando a gente faz muito de manhã, ele se estraga, né? Tipo assim, tem gente que não quer comer o arroz mais de tarde, né? Normalmente as pessoas mais de idade, né? Ou então tem aquele meu menino que não come arroz, né? Que não quer comer arroz, que é uma luta mais grande do arroz. Tem como você transformar o arroz e fazer os bolinhos de arroz. Simples, né? Para produzir essa quantidade aqui, eu usei uma xícara de arroz, né? Uma xícara de arroz, meia xícara de leite, foi um biquinho de colher de manteiga, meia xícara de massa com fermento, né? E pronto, né? Coloquei o arroz lá na panela com um pouquinho de leite para ele amolecer mais, para ficar mais macio, né? Quando esfriou, teve o ovo. Aí quando esfriou, eu acrescentei um ovo, botei uma pitadinha de sal, né? Botei um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto de pimenta. E aí eu mexi com a farinha e aí ficou aquela massazinha bem homogênea. Aí eu botei um pouquinho de óleo na frigideira e botei com as colheres, fiz 5 bolinhas de arroz ou 7 aqui. E para as nossas crianças é bom demais. E para nós também, né? É um formato diferente de você ver o arroz, né? E aproveitar. Porque se você for na beira de uma escola e vender uma bolinha dessa mesma a R$1, você tem aqui mais de, eu acho que deve ter umas 9. Você tinha R$9 se você usou uma xícara de arroz e meia xícara de leite, né? Então uma simples transformação que... Aqui também eu trouxe para vocês uma farofa, né? Normalmente a gente compra aquela soja, né, para fazer uma sopa na nossa casa. Essa soja aqui é desidratada, né? Que é tirar todo o óleo e aí a gente compra naquele saco, né? Aí você fez, eu vou comprar uma soja para fazer uma sopa. Você faz uma sopa uma vez na vida. Aí fica aquele resto do lado do pacote lá, às vezes pegando poeira, às vezes ficando mofado, dependendo do local que você bota. Aqui eu fiz para você experimentar uma farofa de soja, né? Para muitas pessoas, quando come que não identifica de imediato que é soja, pensa que é outra coisa, né? Pensa que é tipo assim, do couro do frango, que a gente cortou o frango bem miudinho mesmo e fez a farofa, né? Aqui é farofa de soja, né? Tem várias proteínas, né, nessa farofa, além da farinha da mandioca, tem a própria soja que já nos fornece também proteína e tudo, né? Então é importantíssimo, ó, um simples ato, você tem uma farofa para seu menino comer, porque tem menino que gosta muito de farofa, né, de farinha. Outra coisa, né? Pessoal, assim, a gente tem uma riqueza de ervas muito grande aqui, né, na nossa Meruoca. A gente tem capixã, tem cidreira, tem canela, tem manjericão, pode dizer aí que vocês conhecem, né? Tem várias ervas, né? Tem louro, né? Tem alfavaca, tem várias ervas. E aí, a gente, às vezes, não aproveita aquilo, né, que a gente tem. E aí a gente diz assim, eu não tenho pé de capim-santo lá em casa. A coisa mais simples do mundo é você cultivar um pé de capim-santo. E já tem gente que tem mais de 6 pés de capim-santo e não dá conta tomando chá todo dia. Né? Porque realmente a gente não pode
cair também de boca num chá só de uma erva, né? Você tem que estar variando para o nosso bem-estar, né? Tudo demais faz mal. E aí quando o pé de capim santo fica muito grande, ele começa a secar as palhas. Você vai lá com a foice e corta, né? Para ele sair uma soca nova. Sendo que aquele que você cortou, você poderia desidratar ele e ganhar dinheiro com ele. Como eu conheço uns homens dali do Anil, que de vez em quando eles passam, né? Cortando os pés de eucalipto, perguntando se a pessoa tem alguma erva, que eles aproveitam e levam para vender em Sobral, né? E tem a forma para você, se o meu capim santo tá ali, tá bem frondoso, tá bonito, né? Eu tenho como desidratar ele, né? E aí eu trouxe para vocês um exemplo, fazendo propaganda aqui da marca, né? Aqui foi um saquinho de capim santo que tem apenas 15 gramas de capim santo. E eu paguei lá, uma coisa, R$3. Né? Para mostrar para vocês. Ó. E é simples desidratar as ervas. É só você colocar na sombra, né? Tendo ventilação, colocar um pano de baixo, eu já fiz isso, já desidratei. Tipo assim, uns 15 dias a erva está desidratada. Aí se você deixar ela assim, pegando muito vento, depois dos 15 dias, ela vai aparecer tipo um mofozinho, né? Se você botar ela no saquinho e não tiver mais sentindo a questão do vento, você vai ter uma erva desidratada que pode durar até 6 meses, dependendo do local que você coloca. Então, pessoal, uma ideia simples, né? Que está aqui, R$2,50, R$3, né? Bem aqui assim, né? Outra coisa, a gente tem muita pimenta, né? Às vezes nas nossas casas tem muita pimenta. Tem gente que não gosta, né, de pimenta. Eu não tiro a questão de gosto de ninguém. Mas se você não gosta de pimenta, tem alguém que goste e que paga caro, né? Esse molho de pimenta aqui, ele é bem simples. Ele foi usado azeite, né? Mas se você quiser fazer esse molho, né, eu trouxe lá da loja que eu trabalho. E se você quiser fazer esse molho com vinagre, né, e só um pouco de azeite também dá certo, né? Se você quiser fazer ele só com vinagre também dá certo, né? Se você quiser fazer com mãe de poeira, que é aquilo quando a gente extrai da mandioca, né, que desce a gente joga fora, que é a mãe de poeira, aquela primeira água, depois que imprensa a mandioca, fazer também dá para fazer com leite. E esse daqui tá no valor, sabe de quanto? Né? R$35. Esse pouquinho aqui de molho, né? E às vezes as pimentas na nossa casa se estraga, as sabiá é que come, né? Os pássaros é que come, né? E aí você pode estar beneficiando, né? Aí você bota um dentezinho de alho dentro, bota um pouquinho de cebola, tem gente que gosta de botar tomate. Eu já botei tomate, mas se estraga, porque o tomate ele vai acontecer a fermentação, né? Mas só cebola e um dentezinho de alho e o resto de pimenta e vinagre, você tem um molhozinho de pimenta por vários dias, né? Na minha casa eu comprei um leite, né? Eu comprei o leite, aí eu fervi aquele leite, beleza, meu menino não comeu o leite todo, né? Com um pouquinho de açúcar se transforma num doce, né? E nada menos, mas esse vidrinho aqui de doce, eu tava vendo, é R$18, né? Assim, algo que quando se estraga é quando o leite corta, né? Que é o ponto para fazer o doce, o leite tem que estar cortado. Que, assim, entre aspas, é uma forma que corta que não é legal para a gente dar para as nossas crianças. Mas se você beneficiar ele se torna o doce de leite. Né? E também tem a coalhada, você pode estar produzindo... Você está produzindo o iogurte natural. Né? O iogurte natural é praticamente... que é aquele bate-gude que a gente compra. Não sei se vocês já perceberam, mas eu vi uma forma também de fazer o bate-gude. Né? Comprei o leite, 1 litro de leite, eu fervi o leite, comprei um copinho de iogurte, daquele iogurte natural que é sem sabor, sem nada, que a gente vê. Aí depois de fervido eu botei dentro e mexi. Quando foi no outro dia, estava transformado em coalhada. Né? Eu fiz da forma ainda que não é tão correta, porque eu peguei aquela coalhada, botei no liquidificador e peguei um kisuke desses tang, essa coisa toda aí, né? Que vem no pacotinho, botei dentro, bati. Quando eu bati, ele encorpou mais ainda, ficou bem grossinho, se transformou naquele bate-gude, o mesmo sabor do bate-gude que a gente compra. Se você acrescenta uma manga ou alguma banana nisso, você já vai ter algo mais natural, né? Então,
ideia bem simples, né? E se, um exemplo, e se você que transforma aquela coalhada uma vez no ano, né? Você pode ter coalhada com a mesma coisa o resto do ano todinho. Porque, um exemplo, naquela mesma panela que você tirou a primeira coalhada, se você não lavar, se você botar outro leite, ele vai se tornar a mesma coalhada. Porque já tem os micro-organismos e ali já vai fazer o processo de coalhar o leite. Ideias, pessoal. Ó, o mamão, né? Eu vou mostrar para vocês duas formas de aproveitar o mamão e gerar renda, né? Esse daqui é o mamão com coco, né? Um docezinho de mamão com coco. E esse daqui é o doce de mamão em calda, né? Então, ó, bem simples, né? A mulher disse que é coisa de menos de um dia, né? Ela faz os dois tipos, né? Fazer propaganda aqui do lugar, né? É uma parceria que tenho com a dona Bia desde o ano passado, e ela é uma doceira muito especial aqui na Serra, né? Então eu trouxe de lá para mostrar para vocês. E aí, assim, ó, bem simples, né? E ela vende, creio que é 16 ou 18 reais um potezinho desse daqui de doce, né? Coisa que ela, acho que ela deve ter usado uma mão e pouco para fazer um doce desse daqui e açúcar, né? Principalmente esse daqui que nem coco não necessita, é só uma mão mesmo e a calda de açúcar, né? Temos a goiaba também, ó, doce de goiaba. Esse daqui é bem lindo, porque ela fez tipo a goiaba trinchada, né? Então você vê os pedaços de goiaba em calda. Temos esse daqui que é de banana em calda também, ó, que é muito delicioso esse daqui, né? Esse daqui é o que eu fiquei mais admirado, porque é uma forma realmente de aproveitar um tipo de laranja que nós não queremos na serra, que é a laranja da terra. Acho que todo mundo conhece, né? É um tipo de laranja, para quem não conhece, que ela é tipo, a casca dela é bem amarga e aquela parte dela branca. Raramente pessoas que chupam aquela laranja, né? Então, e ela produz muito e é jogado fora. E esse doce aqui é feito com a casca da laranja da terra, né? É o da casca da laranja da terra, né? Nem aquela parte de dentro. Outra coisa que não tem muita gente que aprecia, tem outros que não aprecia, que é o doce de jaca. Diz que é muito enjoento, mas é muito bom, né? Eu gosto bastante. Então é questão de gosto de cada um, né? Temos outro tipo de doce de leite, que esse daqui é chamado de ambrosia. E esse daqui é o doce de leite, é outro tipo de doce de leite, né? Então, pessoal, nós estamos quase chegando ao fim. Não sei se era isso, né? Mas um pouco da proposta que foi passada para mim era trazer isso para vocês, esses aproveitamentos, né? Mas aí, ó, um exemplo, outros tipos de aproveitamento. Eu trouxe muito a questão das frutas e alguns alimentos, dos legumes também, né? Normalmente a gente tem que, quando for comprar nossos legumes, né? Comprar as coisas, frutas e verduras, essa coisa toda, vocês não procurem comprar aquelas frutas zona grande, né? Porque hoje, normalmente, se você comprar na unidade, é interessante você comprar grande. Se você for comprar no quilo, é você comprar menorzinha. Por exemplo, tomate, cebola, pimentão, cenoura, batata inglesa, você comprar as menorzinhas. Por quê? Se são menor, é porque a quantidade de fertilizante, de agrotóxico é menos, né? Esses que são bem grandão assim, é porque a quantidade que eles usam é bem maior. E outra coisa, quando você vai preparar algum prato na sua casa, você pode, por exemplo, eu vou precisar de meia cebola, né? Você só tirou aquela meia cebola. Se você deixar de qualquer jeito na sua geladeira, ela vai pegar bastante, tipo bactérias, outras coisas que tem na geladeira, ou então poluir a sua geladeira, né? Porque normalmente eles usados de mau jeito ou guardados, armazenado de mau jeito, né? Se não for bem armazenado, vai criar um montão de coisas dentro da sua geladeira que não é legal, né? Que pode estragar até outros alimentos. E aí, um exemplo, se você for usar um tomate, eu estou aqui com um tomate pequeno, né? Não é tão grande, então eu já vou usar ele todinho, né? Uma cebola, eu já vou usar ela todinha. Não tem a necessidade de uma cebolona grande, mas eu vou precisar só da metade. Então, se eu tenho uma cebolinha pequena, eu uso aquela cebolinha pequena todinha, né? E aí tem várias formas, pessoal, de usar também as cascas dos legumes, né? Como eu disse para vocês. Eu já tomei sopa e eu fiquei até pensando nisso, né? Que a cenoura estava com casca, a batatinha estava com casca,
o chuchu tava com casca. E a sopa tinha o mesmo sabor, né? Coisa que se a gente lavar bem direitinho e tudo, dá para você usar com casca, né? As coisas dá para você usar com casca. Que também ali tem uma quantidade de nutrientes esplêndidas, né? Bastante nutrientes, né? É por isso que às vezes os animais que a gente cria, nossas galinhas, nosso povo cresce bastante, fica bastante forte, né? Nem pela quantidade de alimento que a gente dá, mas é a qualidade dos alimentos que a gente está dando para eles, que é as cascas das frutas, das verduras, que são ricas em nutrientes e é eles que estão comendo, e não nós, né? E aí tem várias formas de você estar fazendo conjuntos, né, de pratos. Um exemplo, se você quer fazer um arroz bem colorido para sua criança, né, você pode agregar as cascas de alguns legumes, né, a casca da cenoura é uma delas, né, que você pode fazer e tá agregando ali, e tá assim trazendo. Dá para aproveitar também, né, não sei se o seu Zé lembra, a Wanda lembra, mas eu fui alimentado muito com isso, que era um aproveitamento que as irmãs aqui da Meroca faziam, e eu era muito magrinho quando eu era pequeno, nasci desnutrido, 1 quilo e pouco, que a mãe disse, 1,5 kg e poucas gramas, era bem pequeno. E aí, nessa época, as irmãs faziam um trabalho bem legal aqui, que era a multimistura, né? Que era, o que era isso? Era aproveitamento total, né? Era a semente do girimum, né? Semente do girimum, a folha da batata, né? Tinha tipo um negócio da soja, que era extraído também da soja, e aí tipo, era a casca do ovo da galinha caipira, né? Que elas, tipo, pisava tudo e fazia os pacotes de multimistura, que era chamado, e dava para colocar naquela alimentação das crianças. Então era um composto que elas produziam com totalmente aproveitamentos que era, tipo assim, que deixou e cresceu eu aqui, né? Forte. Então, assim, ó, uma forma de aproveitamento riquíssimo, coisa que era jogado lá fora, né? Que poderia ir pro lixo, mas que ajudou muitas crianças aqui na nossa serra que sofria com algum tipo de desnutrição. Então, pessoal, perguntas? Eu fui criado com piché. Olha, com farinha de milho torrado, né? Torrado na cinza, né, Brasquinha? É. Desse jeito. Ei, Francisco, eu quero saber se aí nesse molho se bota a pimenta que a pessoa usa nas comidas ou não é? Eu creio que, por exemplo, não existe pimentas que a gente coloca nas comidas diretamente, né? Mas tem pimenta que é própria para molho, porque a avó lá em casa ela tem uma moda de botar uma pimentona que normalmente ela botar no molho, ela bota direto na comida. Então ela, tipo assim, ela gosta de pimenta, mas o resto da família não gosta. Então ela prepara um prato, né, que praticamente é o que ela gosta, mas aí os outros sofrem. Então a pimenta que ela bota é uma grande assim, né, redonda, que pra mim, assim, ao meu ver, não é indicado você botar direto na comida, né? Ela é muito forte, então você tem que preparar um molho com ela para você ir botando aos poucos, né? E essa daqui não é a pimenta de cheiro, né? Pode botar uma pimenta de cheiro para ficar um cheirinho melhor no molho, mas é mais aquelas pimentas mesmo picante, né? É a malagueta, chamada. Perguntas? Alguma coisa? Dúvidas? Esses doces da mesa é para venda? Não é pra brinde. Isso nós vamos conversar, né? Porque tinha uma encomenda acolá, mas a encomenda... Nós vamos conversar, né? Quando passar. E aí nós vamos conversar, tá certo? Mas pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje, nesse momento de construção coletiva, né? Nessa palestra. Tá certo? Aprendi bastante com vocês, dizer que é uma honra estar participando pela segunda vez do segundo festival, que eu participei do primeiro, estou participando do segundo, né, do Festival de Gastronomia, Aromas e Sabores da região serrana, né? Ano passado foi a Criarte Produções, né, que estava organizando, né, o festival. Esse ano foi pela Associação Comunitária São Maria, mas em parceria com a Criarte. Né? Então, assim, fico muito feliz de estar podendo contribuir, de ter aprendido, de estar trazendo um pouco dos meus conhecimentos, né? Espero que tenha ficado bastante coisa assim na mente de vocês, que tenha abrido um pouco mais a mente,
né, de várias possibilidades que a gente pode ter de alimentação saudável, de aproveitamento, de ter um lucro extra, né, para que a gente possa viver bem, né, ter um bem-estar, né, para a nossa vida, ter mais saúde, né. Então, assim, fico feliz e o meu muito obrigado aos organizadores, às pessoas que me convidaram para estar aqui hoje e a todos vocês que vieram prestigiar e aprender um pouco. Feliz demais pela oportunidade.